Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Eu já falei para vocês hoje que eu amo estar com vocês e compartilhar essa mensagem. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma mensagem que é da designação do Vem e Segue. E eu amo fazer isso, tá bom? Muito obrigado pelas mensagens de carinho, de proteção, de oração que vocês fazem por mim. Muito obrigado, eu me sinto realmente brindado, né? Muito protegido por Deus por conta desse trabalho que eu faço e essa retribuição que eu tenho de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. E hoje eu vou compartilhar com vocês a mensagem do Vem e Segue. Eu vou compartilhar a sessão 113 de Doutrina e Convênio, tá bom? Essa sessão, no próprio cabeçalho fala que foram algumas perguntas que alguns irmãos fizeram a Joseph Smith a respeito do livro de Isaías, né? O que significavam algumas coisas dentro do livro de Isaías, e nós já vamos ler sobre isso. E qual fascinante é para mim estudar essa sessão e observar, né, que aquilo que a pessoa tinha perguntado a Joseph Smith para perguntar ao Senhor, aí o Senhor revela e mostra para Joseph Smith que aquela escritura está falando sobre ele, né? Que interessante isso. Eu amei estudar essa sessão aqui, tá bom? Então eu vou compartilhar algumas coisas da sessão aqui 113. Tá bom? O título que eu vou colocar aqui na mensagem minha no YouTube, né? Na capa do vídeo aqui, tá bom? Essa mensagem aqui, importante dizer que ela vai também para a Rádio Sud, é a mesma mensagem, também vai lá para a página no Instagram, A Luz das Escrituras, que é do meu amigo Volino, tá bom? E o título que eu coloquei aqui é chamado Nestizer. Nestizer, se eu estiver falando corretamente, é uma palavra hebraica, tá bom? E ela significa rebento ou renovo, tá bom? Tanto a palavra renovo como a palavra rebento se traduz dessa palavra aqui em hebraico, vem dessa palavra em hebraico que se chama Nestizer, N-E-T-S-E-R, Nestizer, tá bom? Não sei se pronuncia exatamente assim, mas é isso que significa, renovo e rebento. O que significa um renovo, um rebento? O que é isso, tá bom? Bom, você pode imaginar aí, por exemplo, uma árvore, tá bom? E para ficar exemplo, tem vários exemplos, né, de rebento, renovo, mas para exemplificar por essa mensagem, né, o que significa um rebento nessa mensagem, o que significa um renovo. Imagine uma árvore, né, nós podemos pegar uma árvore aí, por exemplo, a oliveira. A oliveira é um bom exemplo, né, sobre um rebento. A oliveira, ela demora muito tempo para produzir ali os primeiros frutos, tá bom? E ela, depois disso, ela pode produzir frutos por anos ali, até 100 anos, né, produzindo frutos ali. Mas talvez o que possa acontecer é que ela possa ficar velha e ela vai acabar começando parecendo que está definhando, parecendo que está morrendo realmente a árvore ali. Ela vai ficando sem vida, vai caindo os galhos, daqui a pouco tá só aquele tronco ali, tá bom? Inclusive ela encolhe, né, o tamanho também. E olhando para aquela árvore, a pessoa vê ali que parece que está sem vida, mas ela tem vida, tá bom? E o que acontece? Daquele tronco ali, de repente nasce uma folha. Tá bom? Isso pode demorar anos também, pode demorar, no caso da oliveira aí, pode demorar mais 100 anos, né? A árvore parece que está morta ali, depois de 100 anos vai lá e ela nasce uma folhinha. Essa folhinha que nasce desse tronco é chamada de rebento, tá bom? Ou no exemplo que eu vou usar hoje, eu gosto de usar a seguinte maneira. Quando a oliveira ela é cortada, né? No nosso tempo aqui tem a motosserra, né? Você corta bem embaixo ali, vai ficar só o tronco ali, né? Daquele tronco, tá bom? Que tá ali, só o tronco, também pode nascer um rebento, né? Nasce uma folhinha ali e aí começa a nascer aquela muda e vai se espalhando e se torna uma árvore novamente e novamente começa a produzir frutos ali, tá bom? Então isso é um rebento ou um renovo, quando sai do tronco da árvore ali uma folha e começa o processo todo de novo ali. Então isso é um rebento e essa palavra rebento ou renovo é a mesma no hebraico, que significa nestizer,
tá bom? Então talvez na escritura que você esteja usando aí, falando aqui de Isaías, talvez esteja traduzido como renovo, talvez esteja traduzido como rebento, dá no mesmo, tá bom? Só explicando aqui. Explicando aqui também a respeito dessa analogia que eu vou fazer, tem passagens nas escrituras que o rebento é Jesus Cristo. Tá bom? Por exemplo, lá no caso de Jeremias 23, versículos 5 e 6, fala de um rebento, tá bom? Que nasceria, né, do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem ali de Davi. Eu vou explicar sobre isso. E esse rebento é Jesus Cristo. Já aqui, na sessão que eu vou estudar aqui, que é mencionando Isaías, não fala do rebento sendo Jesus Cristo, tá bom? Vai falar do rebento sendo um servo na mão de Cristo. Então, eu gosto muito de estudar por tema, eu aprendo mais quando você pega um tema, por exemplo, eu vou estudar sobre expiação. Então você pega sobre expiação, estuda em Jeremias, estuda em Apocalipse, estuda em Isaías, você vai pegando tudo ali, né, que você acha bom ali sobre a expiação, por exemplo, o tema expiação, e aí você aprende muito mais. Eu aprendo muito mais assim, quando eu estudo por tema, tá bom? Mas muitas vezes o que serve em um não é a mesma coisa do outro. Como eu estou falando aqui em Isaías, rebento significa um servo na mão de Cristo. E já no livro de Jeremias representa o próprio Cristo. Então são profetas diferentes, estão usando a mesma analogia, mas para explicar coisas diferentes. Tá bom? Então nós devemos ter cuidado com isso também. Isso explica também lá em livro de Apocalipse, também fala de um rebento ali como Jesus Cristo, tá bom? Então é importante a gente notar o contexto histórico da escritura para nós entendermos. E essa sessão aqui, 113, ela é maravilhosa porque vai explicar muito bem o livro de Isaías aqui, o capítulo 11, né? O capítulo 11 de Isaías vai explicar muito bem aqui, por causa que são perguntas que fizeram a Joseph Smith e ele busca ao Senhor a resposta, e aí vem essa explicação aqui de alguns versículos no capítulo 11, tá bom? E falando sobre Jesus Cristo, né, ele ser uma árvore, ele pode ser representado, e ele já foi representado nas escrituras, por exemplo, no Novo Testamento, como a oliveira, né? A oliveira é aquela que produz a uva, tá bom? Não, a oliveira produz azeitona, olha aqui eu confundindo, né? A oliveira, ela produz a azeitona. E a árvore oliveira também ela é representada em outros lugares, como a casa de Israel. E Jesus Cristo sendo esse tronco da onde saem esses ramos que são a casa de Israel. Bom, então, só corrigindo, a oliveira é a que produz aí a azeitona, né? E a azeitona, a árvore da oliveira, ela é muito útil em qualquer lugar do mundo, né? Ela produz óleo, produz alimento, combustível, tudo, né? Então é formidável aí essa árvore. Também Jesus Cristo já foi comparado ali na videira. Aí sim, a videira que eu queria falar antes é aquela que produz uvas, né? Produz uvas ali. Então, tem várias árvores que Jesus Cristo já foi comparado, inclusive a árvore da vida, né? Quando Nefe pergunta, né, o simbolismo da árvore, né? Deus ele fala ali, né? Eu acho que o anjo fala ali para ele, é o Espírito que fala, diz assim: eis que a árvore que vês, né, representa o amor de Deus, né, que se derrama no coração dos filhos dos homens. Qual é o amor de Deus? Dele ter dado a vida de seu Filho Jesus Cristo. Então Cristo ele representa também essa árvore da vida, que dá vida a nós, tá bom? Dando essa introdução aqui, vamos entrar agora nos versículos aqui. Seção 113, versículo 1 e 2. Diz assim: quem é o tronco de Jessé, mencionado no versículo 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 11 de Isaías? Aí ele já vem a resposta, né, que Deus dá a Joseph Smith. Em verdade, assim diz o Senhor, é Cristo. Então, quem é o tronco de Jessé mencionado nesse versículo? É Jesus Cristo. Então, a gente já tem que imaginar esse tronco, tá bom? Então, o tronco da árvore. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui. O que é? Aqui está falando do tronco de Jessé, né? Quem é Jessé? Jessé, ele é o pai de Davi. Então,
para ser o tronco de Jessé, significa que Jesus Cristo ele viria de Jessé, da linhagem de Davi, tá bom? E aí nós sabemos que Davi ele é da casa de Judá, e Jesus Cristo ele é da casa de Judá, tá bom? É dos judeus que vem a salvação, então por isso que Jesus Cristo fala isso, né, lá no poço de Jacó lá, né, com a samaritana, né, que é dos judeus que vem a salvação, porque ele é da casa de Judá, ele é judeu. Então, a linhagem de Jessé, ou seja, do tronco de Jessé significa que vem da linhagem de Davi, tá bom? E Jesus Cristo é dessa linhagem. Tanto Jesus Cristo, né, que nasceu de Maria, Maria era descendente da linhagem ali de José, e José não, da linhagem de Davi, tá bom? Tanto também a José, né, que era o padrasto de Jesus Cristo, não o pai de Jesus Cristo, mas também ele vinha ali da linhagem de Davi, tá bom? Então, se os judeus eles não estivessem sobre o jugo dos romanos, o que aconteceria? Jesus Cristo, por linhagem, ele seria o rei realmente de Israel ali, tá bom? Por causa dessa linhagem ali, se eles tivessem um rei, se não estivesse sobre o domínio dos romanos ali. Bom, continuando aqui a mensagem sobre esse versículo, né, falando que Jesus ele é o tronco de Jessé, então nós podemos imaginar a oliveira, como eu falei, de hino murchando, mas eu gosto de imaginar aqui ela sendo cortada mesmo, né? Na épocas de invasão a Jerusalém e outros lugares que eles invadiam, eles queriam cortar o meio de sustento daquela pessoa. Então o que eles faziam? Eles iam lá e cortavam a árvore da oliveira, porque isso demorava muitos anos até ela pudesse crescer novamente e produzir frutos. Isso era um processo muito lento. Então era uma maneira de cortar o alimento das pessoas. Então eu gosto de pensar aqui, quando fala que Jesus Cristo ele é o tronco de Jessé, imaginar a oliveira cortada, né? E isso o que significa? Já que a oliveira ela representa a casa de Israel, os seus ramos, significa que o povo do Senhor deixou o Senhor, deixou de estar ligado, foi separado, né? Então nós podemos imaginar essa árvore cortada no chão, né? E o tronco lá, né? O tronco com suas raízes lá. E, ou seja, a árvore cortada ela deixa de receber os nutrientes da raiz, né? do tronco ali, né? Da onde vem. Então acaba definhando e morrendo realmente. Bom, mas o tronco continua lá e agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse rebento que vai surgir aqui, tá bom? Então vamos lá no... Só outra coisa que eu marquei aqui ainda sobre o versículo 2, né? Que faz menção sobre João 15, né? Quando Jesus Cristo ensina que ele é a videira, né? E tem uma parte lá no versículo 4 que diz assim: assim vós, se não estiverdes em mim, também não podereis produzir frutos. Então, assim como numa videira, né, se o galho ele é cortado, aquele ramo é arrancado, ele deixa de receber os nutrientes da raiz, a vitamina da árvore, né, daquela planta, então ela vai secar e morrer. Tá bom? E Cristo ele menciona, né, aqui em João 15 que nós, se nós estivermos fora dele, né, veja bem, se nessa mensagem aqui que Isaías está falando, se Cristo ele é o tronco e nós não estivermos no tronco, nós não vamos receber vitamina, nós não vamos produzir frutos. Isso faz muito sentido, tá bom? Então por isso que eu gosto de estudar por tema. Mas são árvores diferentes aqui que eu estou mencionando. Vou ler agora o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, outra pergunta. O que é o rebento? Talvez na sua escritura aí possa estar como renovo. Rebento e renovo é o mesmo. O que é o rebento mencionado no primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías, que brotará do tronco de Jessé? E aí vem a resposta. Eis que assim diz o Senhor, é um servo nas mãos de Cristo, que em parte é descendente de Jessé, assim como de Efraim, ou seja, da casa de José, a quem foi dado muito poder. Então, conforme eu falei em outras escrituras, fala que Jesus Cristo, ele é o rebento. Nessa escritura aqui em Isaías 11, é citado que quem é um rebento é um servo na mão de Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, a árvore havia sido cortada,
né, não estava produzindo mais frutos, e então nasce novamente. Ou seja, depois de um tempo ali de apostasia, né, sem a verdade, nasce aqui então um rebento, um renovo, uma folha nova, na qual vai se tornar uma linda árvore de novo e produzir frutos. Esse rebento, quem é? É um servo na mão de Cristo, né? Interpreta aqui como sendo Joseph Smith, o profeta, na qual começou a restauração do Evangelho novamente em nossos dias, tá bom? Então este é a qual foi dado muito poder, ele fez muito milagre, traduziu várias escrituras, e essa é uma escritura, né, que perguntaram a Joseph Smith o que significa, e aí então ele recebe essa revelação aqui. No cabeçário, né, vocês podem ler o cabeçário aí da seção 113, vai trazer grandes informações para vocês, tá bom? Então eu acho bem interessante essa parte aqui. Agora veja que interessante, Jesus Cristo, ele é o tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, ou seja, ele viria da linhagem de Davi. Tá bom? E aí já o rebento, né, sendo esse servo na mão que sai do tronco de Jessé aqui, é mencionado sobre duas coisas, né? Porque nós sabemos que Jessé, ou seja, Davi, ele é da tribo de Judá, né? E como alguém pode ser da tribo de Judá e também ali da outra tribo, né, de Efraim, de José, como é mencionado no versículo 4. Bom, então, por exemplo, da casa de José, de Efraim, né? Porque Joseph Smith, ele era descendente da linhagem de José, tá bom? Sabemos disso por meio da bênção patriarcal, a gente pode saber qual linhagem nós pertence também, tá bom? Então Joseph Smith, ele era da tribo de Efraim, que é de José. Agora aqui nessa escritura fala aqui também de Jessé, né? Como que eu posso explicar isso, né? Que vai vir de Jessé e que é de José e Efraim, né? Fica um pouco difícil, né? Judá misturado aqui com Efraim. Isso dá para me explicar aqui no versículo 5 e 6, tá bom? Que é da seção 113 que eu estou compartilhando. O que é a raiz de Jessé mencionada no versículo 10 do capítulo 11, né, de Isaías? A resposta: eis que assim diz o Senhor, é um descendente de Jessé, assim como de José, a quem deu o direito que pertence o sacerdócio e as chaves do reino, posto por estandarte para a coligação de meu povo nos últimos dias. Então tá falando aqui sobre Joseph Smith, né? Lá em Isaías, na íntegra, né, no capítulo 11, versículo 10, está dessa maneira aqui, ó. Porque acontecerá que naquele dia que a raiz de Jessé sair posto por estandarte dos povos, a qual correrão todas as nações, e o seu repouso será glorioso. Então vai sair ali de Jessé, né? da raiz de Jessé, esse rebento. E esse rebento é um servo na mão de Cristo, que é Joseph Smith, conforme eu falei. Agora, como eu posso explicar isso, né? Bom, aí a gente tem que ir para essa analogia da árvore. Quem é o tronco de Jessé? É Jesus Cristo. Quem é essa raiz, né, que traz essa vitamina, essa força? É Jesus Cristo. Então o rebento, que é da tribo de Efraim, né, da tribo de José, ele recebe energia, vitamina, força de onde? De Jesus Cristo. Então toda a força que Joseph Smith tinha para traduzir, receber o sacerdócio, tudo vinha de Jesus Cristo. Então por isso que aqui fala que vem de Jessé, né, e é da tribo de Efraim, né? Então Joseph Smith recebendo o poder, ou seja, como está Jesus Cristo explicando lá em João 15, né? Se não estiver na árvore, né? Se não estiver na videira, aquele ramo murcha, deixa de receber os seus nutrientes e murcha. E nós somos assim também. Se nós não estivermos com Cristo, se nós não estivermos na árvore, nesse tronco, ligados a Jesus Cristo, nós vamos definhar. Cada vez mais nós vamos estar mais desligado, mais distante do amor de Deus, né? Vamos estar mais distante do poder capacitador, da expiação de Jesus Cristo. Então é importante a gente ter essa ligação com Deus, tá bom? Nós fazemos essa ligação por meio de convênios, por meio de guardar os mandamentos de Deus,
E é essa mensagem que eu quero compartilhar, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.